Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Enquanto os irmãos estão ainda procurando, eu quero render louvor a Deus pela vida do pastor Alex, missionária Débora, uma alegria rever os pastores, pastor Luiz Otávio, pastor Eliseu, a sua esposa, também o pastor João, nosso amigo, nosso irmão, os obreiros que estão na nossa retaguarda. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra a casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Diga: Senhor, fale comigo, eu vim adorar o teu nome. Pode tomar assentos, meus irmãos, por bondade. Nosso pastor já fez uma intercessão em nosso favor. Daqui a pouco nós estaremos viajando para Eliseu Martins. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a igreja, para os irmãos esta noite. Uma alegria rever o irmão Valdeci. Deus abençoe. Meus irmãos, o texto escrito por Mateus, na verdade, nós usamos a expressão os evangelhos. O vocábulo evangelho, tanto no grego como no hebraico, significa boas notícias, boas novas. Eu achei lindo a expressão em inglês, que significa história de Deus. A única diferença existente é o prefácio ou o destino dessa escrita. A forma que Mateus escreve, ele quer chegar num povo. Por isso, ele quer que aquele povo entenda. Ele quer evangelizar aquele povo. Mateus, ele dedica este livro, essa escrita, apresentando Cristo como o Messias. Ele escreve para uma comunidade judaica. Por isso, o seu perfil da escrita é mostrar a história messiânica e como as profecias se cumpriram através de Cristo e como consolidou quando ele apareceu. Por isso que Mateus se preocupa por trazer a genealogia partindo de Abraão, para que todos conheçam o cumprimento das profecias. Aparece repetido, Mateus escreve, Marcos escreve alguns milagres também, que foi escrito por Mateus, que talvez a gente diz, mas não é necessário mais repetir, tendo em vista que Mateus já escreveu. Só que Mateus escreveu para essa comunidade judaica, Marcos escreveu para os romanos, por isso que Marcos apresenta o serviçal de Cristo. Lucas, ele escreve tanto para os gregos, como parte também. Ele quer uma colônia judaica que fosse alcançada por a escrita dele, e ele faz um prefácio também. Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, dedicando a um homem chamado Teófilo, como também ele dedica este evangelho à escrita do evangelho. Alguns atribuem que Teófilo, além de ser admirador do ministério de Lucas, também ajudou em alguns livros no início do seu ministério. Porque Lucas não andou com o Senhor. Lucas, ele apenas pesquisou e teve auxílio de Pedro nas suas pesquisas. E João é uma carta aberta. João é uma escrita quase que universal, apesar dele dedicar também aos gentios, mas João, ele escreve a um grupo de uma expansão maior. É por isso que João, ele traz uma escrita mais abrangente, mais precisa. Se a gente comparasse com o cinegrafista, como os irmãos estão filmando, se todos fossem cinegrafistas,
no caso dos escritores do Evangelho, João era o que tinha a câmera melhor, ou talvez o ângulo melhor. A razão é que João, ele traz narrativas que os outros não narraram. Por exemplo, João traz 7 afirmações que Cristo é igual ao Pai. Quando ele usa a expressão eu sou, Jesus disse na primeira pessoa, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a luz verdadeira, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Então João é o único que traz estas narrativas. O milagre de Caná da Galileia, por exemplo, é só João que cita. O encontro de Jesus com a mulher de Samaria, é só João que cita. A cura do enfermo de Betesda, é só João que cita. Então, qual é a diferença desta expressão usada por Mateus? Mateus usa uma metáfora. E essa metáfora, ele faz associação a estarmos fundados ou fundamentados na palavra. Aí essa metáfora, fazendo uma comparação a uma construção de uma casa, que alguém construiu uma casa na rocha, e essa casa, mesmo no meio dos terremotos, das inundações, dos ventos, essa casa não foi ruída e nem foi demolida. Ao contraste da casa que o outro construtor edificou sobre a areia, e ele faz a comparação daquele que tem a firmeza na palavra. E o tema é um tema palpitante, um tema atuante, firmados na palavra. A palavra de Deus, ela possui muitos símbolos, muitos emblemas, muitas nomenclaturas associadas à palavra. A palavra, no sentido de escrita, é chamada de escrituras, de santas escrituras, de oráculos de Deus, de lei de Deus, enfim. Porém, os símbolos ou os emblemas, elas têm lições preciosas para a nossa instrução. O livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 3, a Bíblia, ou a palavra, é comparada a alimento. Não é novidade, porque o próprio Cristo, ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, a própria palavra aqui é associada a alimento, na escrita em Deuteronômio. O Salmo 119, que é um livro poético, o Salmo é um livro poético, o Salmo 119, versículo 103, ele compara a palavra com mel. O Salmo 105, compara a palavra com lâmpada, está escrito, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119, no versículo 11, ele compara a palavra como escudo. Escudi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 30 do Salmo 119, ele também compara a palavra como uma revelação, dizendo a tua palavra dá luz e a tua palavra dá entendimento. Então, irmãos, o salmista, ele usa essas expressões como um emblema da palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 29, o profeta, ele compara a palavra como martelo e compara a palavra também como fogo. De maneira que em Marcos 4:4, ele compara a palavra como semente, como aqui a palavra é comparada como segurança de uma construção. Então, os terrenos ali simboliza a palavra, tanto aquele que coloca a palavra na prática, que é na permanência do meio das turbulências, e aquele que apenas lê ou olha para a palavra, mas não aplica a palavra ao seu coração. Todas as vezes que eu vou pregar, que alguém, eu tenho muitos símbolos que eu uso, o emblema até de cor da palavra, né? Eu gosto muito de fazer as citações dos emblemas da palavra. A palavra simboliza leite, a palavra simboliza mel, a palavra simboliza água, a palavra simboliza alimento, a palavra levanta, a palavra guia, a palavra dirige, a palavra cuida, a palavra restaura, a palavra da vida. Mas esta noite eu quero convidar uma das irmãs da história bíblica quando ela aplicou a palavra no seu coração. Coloca, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 8.
versículo 1, por bondade, para os irmãos olharem aqui no Data Show. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Preste atenção nessa palavra que o profeta deu para aquela mulher. É uma palavra dizendo para ela ir embora, arrumar as coisas, arrumar tudo e ir embora. Ele não está se tratando de uma ambulante que só tem uma sacola. Ele não está tratando de uma pessoa que está debaixo da ponte e alguém diz que a ponte vai ter uma construção, ele precisa sair dali. Está se falando de uma mulher de posses. Está se falando de uma mulher que, se fosse hoje, tinha empresa. É uma mulher que tem terra, uma mulher que tem criação, uma mulher que tem plantações. Se trata de uma mulher de posses. Essa mulher é muito conhecida na história bíblica, apesar de não ter o seu nome. Mas a gente conhece ela. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 4. Coloca 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 13, por bondade. Nessa expressão, os irmãos vão conhecer ela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 13. Porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu não tenho necessidade de nada. Veja que essa mulher não era qualquer pessoa. Essa mulher é conhecida como Sunamita. Não era o nome dela. Não, o nome Sunamita era a nacionalidade, o lugar aonde ela habitava. Ela morava num vilarejo que ficava no percurso para o caminho do Carmelo. Então era rota passar pelo Carmelo, por Sunem, indo ao Carmelo e retornando do Carmelo. Naquela época, Eliseu ia ao Carmelo para atender as pessoas, pois o profeta era autorizado por Deus para que as pessoas consultassem ao Senhor por via do profeta. Não tem como, às vezes, a gente historiando a Bíblia, não fazer as aplicações, porque o Espírito vai lembrando a gente. Eu vou repetir novamente. O profeta era autorizado por Deus para as pessoas consultarem a ele alguma coisa que necessitasse. Então, ele era autorizado. Repete assim: o profeta era autorizado. Só que esse tempo da consulta dos profetas acabaram. Hoje, o Espírito Santo que está em nós, ele fala usando alguém em profecias, cujo propósito da profecia é edificar, exortar e consolar. Significa dizer que hoje, aqueles irmãos que têm os profetas, que aqui eu sei que não tem, que tem as profetas, que quando aperta, liga para aquela irmã lá de São Paulo, para aquele irmão lá de Brasília, para aquele irmão de São Paulo, para ouvir uma profecia, você está equivocado. Nós não temos mais profetisas e nem profeta. Hoje nós temos o próprio Espírito Santo em nós e que usa quem ele quiser usar com esse propósito, edificar, exortar e consolar. Porém, naquele tempo, o profeta era autorizado por Deus. E detalhe, o profeta não tinha o Espírito permanente nele como está em nós. O profeta precisava do Espírito vir a ele, falar com ele, para ele ter uma palavra. Eu vou te dar de brinde. Você conhece essa mulher, você sabe que esta mulher, ela tinha uma prática de servir, e em servindo, quem passava por a casa dela, vou abrir um espaço para aplicar novamente. Tem pessoas que servem porque gostam de servir.
Tem pessoas que servem porque gostam de servir. Tem até uns irmãos que pegam carona. Diz, ei, porque lá em Marcolândia, uma época tinha uma irmã que ela gostava de hospedar. Mas só que qualquer pregador, qualquer cantor que vinha, os irmãos já diziam, liga para a irmã fulana e tal, que ela gosta de hospedar. Aí ela já se tornou um hotel na casa da irmã. Irmã, não era assim. Ela servia de boa vontade, mas os irmãos aproveitavam, não é? Porque a irmã tinha vontade de servir. Fulano de tal gosta de fazer isso. Existe ato voluntário, quando a pessoa se sente bem. Eu acredito, irmão, que a comida melhor que tem é na casa dos outros, porque não tem trabalho. Mas só que tem irmão que diz, não, eu vou para a casa de fulana porque ela gosta de fazer. Não é porque gosta de fazer, não, irmão. É porque ela faz, mas não se aproveite porque a irmã gosta de fazer, não. Não é? Um irmão ligou para mim, sempre que vem do interior, ele vem aqui e diz, rapaz, eu vou na tua casa para a gente tomar um café. Eu digo, meu amigo, me liga, eu estou em Teresina, o senhor vem tomar um café. E ele começou a ligar toda semana. Diz, rapaz, e aí o café? Eu digo, rapaz, parece que na tua casa não tem café não, moço. Porque todo dia tu liga para mim, nunca ligou para mim dizendo, vem tomar um café na minha casa. Vem, senhor, aqui tem café, eu moro perto das padarias. Se não tiver lá em casa, tu toma na padaria. Eu moro só atravessa a avenida, é o Mateus. Lá é café, até essa hora tem café lá no Mateus. Vem que você toma café. Mas tem aqueles irmãos que sempre se oferecem para ir para a tua casa, mas nunca oferece a casa. E a sunamita, ela oferecia a casa dela para receber as pessoas. Só que um dia, ela serviu um hóspede diferente. Quando o homem foi embora, ela chamou o marido dela e disse assim, olha, esse rapaz que teve aqui, ele é diferente. Eu percebi que ele é um santo homem de Deus. Como eu estou pregando hoje é o departamento das senhoras, as irmãs são detalhistas. Eu tenho aquele cuidado. No dia que eu voltar a pregar aqui, eu vou lembrar que gravata eu vim hoje. Porque se voltar daqui um ano com a mesma gravata, as irmãs dizem, a mesma gravata que ele pregou naquele ano. As irmãs são detalhistas. É bom esse cuidado das irmãs, essa visão das irmãs é muito boa. Só que tem um problema. Eu não vou só agradar hoje, não. Tem um problema. Aquela irmã que é ciumenta, pense numa prova. Tem uns irmãos feios que dói. Mas aí ela está passando. Epa! Fulano olhou para tu. Ele nem percebeu, porque pense numa coisa. Irmão, eu estou andando no shopping, às vezes a mulher diz assim, os irmãos, paz do Senhor, pastor. Aí, ô meu amado, paz do Senhor Jesus. Aí, quem é? Eu digo, não sei não. Só que tem uns que apela, chega e diz assim, tá lembrando? Não. Aí eu usei uma técnica que às vezes cola, às vezes não cola não. Eu digo, tu tá onde mesmo? Tá no mesmo lugar? É doido para ele dizer onde é. Onde é que tu está? Doido para ele dizer onde é que ele está. Ah, diga, ah, sim. E aí tem aqueles que dizem, rapaz, tu ficou hospedado, foi lá em casa quando tu foi pregar no congresso. Eu não lembro não, irmão. Não lembro. Só que mulher lembra de detalhes que a gente não lembra. Rapaz, tu desencontrou do irmão que foi atrás de tu no carro aí agora, ó. Tu desencontrou. Que carro era? Ah, irmão, para a gente dizer que carro era, o homem olha mais ou menos se for um carro bonito, esses carros, epa, ele dá uma olhada. Mas se não, irmão, se for, não percebe não. Só que a mulher diz, ah, sim, encontramos mesmo. Era um homem que ia numa caminhonete branca, ele usa óculos e uma mulher do lado dele. Olha o que é que a mulher viu. A mulher viu a caminhonete, a cor da caminhonete, viu o óculos do homem e viu a mulher do lado. Então a sunamita deu um diagnóstico. Ele é um santo homem de Deus. Ei, e vocês sabem, né? Hoje, só as irmãs façam assim com a mão, só as irmãs. Então vocês já sabem que a mulher manda mesmo? Já sabe que a mulher manda. Toda mulher manda no marido, está escrito na Bíblia. Aonde, pastor? A mulher sábia. A mulher sábia. E tu não manda em casa porque tu é do outro lado do restante do versículo. Bora citar o versículo todo. A mulher sábia edifica sua casa. Mas... Aí. Então, a toda mulher manda, mas se for a mulher, sabe, está escrito, quem é que edifica, né? O alicerce na base edifica a sua casa.
Então, essa mulher, a sunamita, era uma mulher sábia. E ela chamou o marido e disse: olha, pense no homem de Deus, aquele que tomou café com a gente aqui. Eu acredito que ela soube a hora de falar com o marido e disse assim: por que a gente não faz um quarto para ele? O pobre velho vem aí, jogado para as traças, passa aqui alta hora da noite, mordido pelos pernilongos. E a gente pode fazer, irmão, quando fala em finança, aí mexe no homem. Não é? Mexe no homem. Aqui no Piauí teve o deputado que mais legislou no estado do Piauí. Foi o deputado Humberto Reis da Silveira, natural da cidade de Jaicós, e ele usava aparelho. O Humberto Reis da Silveira ficou famoso porque quando foi para sepultar ele pediu que cavasse um buraco para enterrar ele em pé. E dizia: Humberto Reis não se dobra para ninguém. Era o discurso dele. E ele tinha uma família muito grande, ele sempre foi o que mais legislou como deputado. Ele usava um aparelho, e aí alguém, na época das campanhas, naqueles pedidos, e me dá isso, me dá aquilo, e foi passando, e um camarada disse assim: seu Humberto, me dá 50. Aí ele fez: não, fazendo que não estava ouvindo. O cara disse: me dê 100. Ele disse: você pediu, foi 50. Então, irmãos, essa mulher teve estratégia de conversar com o marido. E ela conseguiu. A mulher sábia edifica a sua casa. Fizeram um quarto no pé do muro, mobiliaram. Tinha ar-condicionado naquela época, nem ventilador, não tinha nem energia, mas colocaram um candeeiro, colocaram uma cadeira, colocaram uma mesa. É por conta minha que eu vou botar o armador para o auxiliar do profeta. Não é possível que não tinha nem armador para o pobre do Geazi. Então, o quarto estava mobilado. Você lembra disso? Lembra? Lembra que quando Eliseu recebeu o apartamento dele, ele ficou tão feliz que ele não sabia o que fazer com a mulher. Ele resolveu dar uma palavra de bênção na vida daquela mulher. Aí coloca 2 Reis, capítulo 4, versículo 13. A primeira proposta de Eliseu, eu quero que você grave esse texto aí. 2 Reis 4 e 13. Ele disse: Geazi, chama aquela mulher aqui. Ela tem tratado a gente com todo desvelo, com todo carinho. Rapaz, essa mulher tem cuidado da gente demais. E o que é que eu posso fazer por ela? Aí, quando a mulher aparece, ele diz assim: tu queres que eu fale de ti ao rei ou ao capitão do exército? Olha quem era que Eliseu ia apresentar a mulher. Irmão, mesmo que você não está precisando, mas você teve a oportunidade de dizer: rapaz, vou te apresentar para o governador. Vá, senhor, fale com ele, não tem problema não. Eu não voto no presidente, mas, rapaz, tu não quer conhecer o presidente não, falar com ele? Vá, senhor, fale com ele, pegue na mão dele. Autoridade. E Eliseu propôs as maiores autoridades, o rei ou o capitão do exército. Olha o que a mulher respondeu: muito obrigado, senhor, eu habito no meio do meu povo. Aí o Geazi e Eliseu ficou com a cara no chão, porque ele quis, mas eu quero que você grave isso. Diga assim: Eliseu propôs apresentar o rei ou o chefe do exército para aquela mulher. E a mulher disse: graças, muito obrigado. Estou precisando não, eu habito no meio do meu povo. Estou muito bem, obrigada. O Geazi andando por ali, porque toda igreja tem um crente chamado Geazi. Geazi é aquele irmão que dá conta de tudo. Enquanto Eliseu estava no quarto, Geazi já tinha ido na casa da mulher, já tinha descoberto que a mulher não tinha filho, já tinha olhado as panelas da mulher, já tinha visto que o marido era velho. Chegou e disse: ei, Eliseu, eu descobri, a mulher não tem filho não, e o marido dela já é velho. Eu não sei porque que ele diz esse negócio de velho, eu vou deixar para lá. Mas eu não sei o que ele quis dizer com isso. Só sei que Eliseu disse: muito bem, não é? Porque não é questão de idade, né? Não é questão de idade. Eu não sei porque que ele disse: o marido já é velho, o marido é doente, mas ele disse: já é velho. E aí Eliseu disse: pois chama ela aqui. Chamou a mulher. Versículo 15. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Põe agora a profecia. Ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus,
não minta a tua serva. Veja como ela ficou emocionada. Diga comigo assim: Eliseu proferiu uma palavra sobre aquela mulher. Olha aí o verso 17, como é que está escrito. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo a palavra do profeta Eliseu. Então, esse menino cresceu, o pai levou para trabalhar, o menino tomou uma insolação, sentiu uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e disse: pai, minha cabeça está doendo. E o pai mandou o menino para casa, a mãe fez os cuidados, de repente o menino está ofegante, o menino morreu. Aí entra a sunamita que a gente aprende com ela. A sunamita pegou o menino, foi lá no quarto do profeta, abriu a porta, colocou o menino em cima da cama, o menino morto, cobriu o menino e foi lá na roça atrás do marido velho. Foi Geazi que disse que o marido era velho. E quando chegou lá, ela disse: eu quero que tu me arrume um homem para ir comigo lá no Carmelo, porque eu quero falar com o profeta. Ele disse: mas hoje, diga comigo assim, hoje. Tem coisa que não é para amanhã, é hoje. Aí ele disse: mas hoje não é sábado, não é lua nova, não tem nada importante, não é dia de culto. O que tu vai falar? E ela disse assim: mas é hoje. Repete comigo para você não perder a palavra. Diga: mas é hoje. Tem coisa que não é para amanhã, não. Tem coisa que é hoje. Eu estou esperando a palavra de Deus, é no culto de hoje. Eu vim para adorar a Deus hoje. Eu vim esperando o milagre hoje. Eu sei que Deus tem algo para mim hoje. Ô glória. Olha para teu irmão, diga: é hoje. Ô glória. A palavra liberada para você é hoje. Ela chamou o homem e disse assim: bota o jumento para correr. Tu não para em lugar nenhum, sei não, e eu te pedi. Se eu te pedir, tu para. Se não, ela não disse para o marido, ela não disse para o rapaz. E quando chegou lá no monte, Eliseu está atendendo, e Eliseu de longe viu a sunamita. Ele disse: Geazi, vai atender a sunamita ali, vai ver o que é que ela está precisando. Até porque a sunamita tem saldo. Tem ou não, irmão? Quando Geazi foi lá, Geazi foi todo gentil. Foi lá: oi, tudo bem, sunamita? Como é que a senhora está? Aí ela disse: vai, tudo bem. E ele começou a fazer as entrevistas dele. E o marido: como é que está? Como é que está a roça, a lavoura? Ela disse: vai, tudo bem. Aí, eu não sei se vocês já moraram no interior. Quem mora no interior, irmão, que cria uma ferida na perna, um corte, tem uns pintos. Porra, o miserável vem para bicar só em cima da ferida. Ele vem, descuida, pum. Aí Geazi começou a picar na ferida da mulher. Geazi diz assim: e o garotão, como é que ele está? Eita, essa foi na ferida que o pinto bicou. Mas ela enche o pulmão de ar, olha para ele e diz assim: vai tudo bem. Me ajude a pregar, diga: vai tudo bem. Eu estou aqui de posse de uma palavra. Meu filho é herança do Senhor. Aleluia, vai tudo bem. Agora pega essa lição de brinde para você. Porque ela disse: vai tudo bem, pastor Alex. Porque ela está dizendo: eu não vim abrir diálogo com quem não tem uma palavra de Deus para mim. Eu não vim falar ou dar entrevista para A ou para B. Eu vim falar para quem tem uma palavra para mim. Porque quem não tem palavra para mim, eu tenho que ficar calado. Agora olha para mim para eu te dizer. Você abre a boca. Tem umas irmãs que na hora que acorda já diz: hoje estou ruim, hoje é o dia mau. Aí põe aquelas carinhas de choro nas redes sociais. Para de tu ser boba, rapaz. Tem gente que vai para consultar o médico e quando chega lá começa a contar a história dela. Olha, médico
Saber de história tua não, rapaz. Sai da frente, tem gente na fila para ele atender. Conta para quem tem uma palavra de Deus para você. Conta para quem tem uma palavra para tu se firmar nesta palavra. Para de ficar falando ao vento. Você está mostrando fraqueza. A sunamita não chorou, a sunamita não derramou lágrima, mas quando chegou a vez da sunamita, aí ela se jogou nos pés do profeta. Diga para teu irmão, quando você chegar diante da palavra, se joga, mas se joga aos pés da palavra. E ela desabou. E sabe o que é que ela dizia? Eu te pedi filho, eu te pedi filho, eu te pedi filho. Olha como o profeta foi sincero. O profeta não entendeu. E a gente toma decisão precipitada quando a gente não está entendendo. Geazi disse, ei, não pode ficar nos pés do homem não. Aí ele disse assim, deixa, porque ela está amargurada de espírito. E o Senhor não me disse o que era. Olha como ele foi sincero. Olha aqui para mim. Deus não é obrigado a te usar todo dia, mas eu sou pregador. Deus é obrigado a te usar porque tu é pastor. É obrigado a te usar porque você canta. Tem dia que tu não canta nada, tem dia que tu não prega nada. Tem dia que você folheia a Bíblia, chora de madrugada, vem para cá. Mas eu vou trazer uma palavra que eu já preguei ela outro dia, eu já tenho costume de pregar ela. Tu prega, mas não sai nada. Porque a palavra não é tua. E tem dia que tu abre a boca, aí papai fala, aí a revelação vem. Bendito é o nome do Senhor, porque a palavra não é tua. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Aí Eliseu disse assim, Geazi, por jeito, é alguma coisa com o filho dela, porque ela está dizendo, eu te pedi filho, eu te pedi filho, eu te pedi filho. Aí Eliseu deu uma palavra para Geazi. Só que a palavra que Eliseu deu não foi de Deus, foi a palavra dele. Ele disse assim, Geazi, está aqui o meu bordão. Tu vai lá, eu não sei o que é, mas vai lá e toca no menino. Diga assim, a intuição foi boa. Pensamento quase dava certo. Irmã Rosângela, foi no rumo. Só que a única diferença é que Eliseu, quando falava, era Deus que autorizava. E quando ele falou para Geazi, não tinha autorização nenhuma. Foi ele mesmo que disse, vai. Tem coisa que tu faz dar certo por a tua palavra, mas só que tem coisas que só vai prevalecer se for firmado pela palavra. Oh, glória! E está escrito, o Senhor disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Olha para teu irmão e diz assim, agora se Deus falar, oh, glória! Aí tu pode descansar. Se Deus falar, aí tu pode cantar, porque Deus falou. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Faça de tudo para Deus falar, porque quando Deus fala, o resto ele se responsabiliza. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Eu estava pregando em Brasília, e aí chegou quase a hora, já próximo da hora dos irmãos me pegar no hotel para ir para a ministração. Meu menino brincando aqui em Teresina, caiu, bateu a cabeça, desmaiou, e a mulher ligou para mim na hora, aquela preocupação, os irmãos já estavam chamando para mim ir. O que foi? Entrei no carro atendendo o telefone. Rapaz, o Antônio Neto foi aqui, caiu e desmaiou. E como é que ele está? Não, ele está assim, e tudo, e pegou o carro e para ir para o socorro, aquele desespero, e eu queria estar aqui querendo falar com ela e não podia porque ela estava dirigindo. E aí faz um vídeo, eu quero falar com ele, eu passo aí para ele disse que não quer falar não. Eu digo, meu Deus, como é que está meu filho? E o templo era bem pertinho, isso era 2 quarteirão. Eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, o irmão foi me pegar já atrasado. Quando chegou lá, só tinha uma irmã cantando e depois já era eu. E eu entrei desnorteado, não sabia onde era que eu estava. Eu queria era estar falando aquela coisa toda. Agora mesmo eu saí para falar também, porque ficaram presos dentro do elevador. E eu fiquei, rapaz, como é que pode? Bem na hora que eu estou aqui, tribulação. E aí eu atribulado, irmão, a gente fica atribulado. Eu dobrei o joelho aqui. Quando dobrei o joelho, o pastor já disse assim, daí já é tu. É como que queria dizer, pode levantar, tu não demora orando não, que é tu que vai pegar. Irmão, quando eu levantei, que me sentei aqui, eu olhei para a igreja, todo desnorteado, aí vem uma irmã, pensei que a irmã vinha, era servir água, muito educada. A irmã olhou para mim e disse, assim te diz o Senhor. Mas ela falou tão, assim, com tanta ética,
que eu pensei que não era nem profecia, porque a gente é acostumado com um rebuliço tão grande. Tem irmão que derruba, cai no chão para poder profetizar. A irmã falou tão educada que eu disse, não, na nossa terra, para dar uma profecia, a gente faz um barraco grande. Não é assim, não. Ele não ensina de Deus, não. Ela olhou para mim e disse assim, assim diz o Senhor, sossega teu coração, porque da tua casa quem cuida sou eu. Aí voltou, pense numa irmã arrumada. A irmã voltou, quando ela foi descendo aqui o degrau da escada, eu olhei e ele disse, isso aí não é de Deus, não. A irmã não deu nem uma rasgadinha em línguas estranhas, assim, um neflácia, um desce, um negócio assim, não. Ah, quando eu pensei assim, a irmã ia descendo aqui, pastor Alex. Voltou e ela disse assim, e eu já estava me levantando para pegar o microfone. E disse assim, para tu saber que sou eu que estou falando. Aí mudou o tom. Aí disse assim, eu estou entrando no hospital primeiro do que teu filho. Quando ele chegar lá, eu já cheguei. Aí, epa, agora é eu. Eu entrei logo no 220, irmão. Irmão, não se espante não, porque nordestino é desse jeito. Era negócio de nordestino, não. Eu era cheio. Quando você recebe a palavra, é diferente. Irmão, imagina Eliseu dizendo, Geazi, pega aqui meu bordão e vai lá tocar no menino. E Geazi doido para fazer milagre. Eita, é hoje. É hoje. Geazi foi lá, tacou o bordão no menino e nada. Só que quando o Geazi saiu, teve um quadro diferente. A mulher começou a conversar normal, contou a história. Ele disse assim, sossega, irmão. Pode ir em paz, porque eu já mandei Geazi lá. Aí ele olhou assim e disse, como é? Geazi? Não, desconsiderando o missionário, não, pastor, mas eu não vim aqui por causa de Geazi, não. Eu vim aqui por causa do Senhor. Você tem a palavra de Deus. E eu não vou embora daqui se tu não for comigo. Olha para teu irmão e diz, não vai não. Ô glória. Ô glória. Irmão, eu já vi acontecer um pastor de uma cidade, o pobre não pregava, e começou aquela murmuração, saiu um pastor que era pregador, era meio atribulado, mas era pregador. E aí veio outro, coitado, crente, direitinho, mas não pregava quase nada. Era aquela coisa toda. O sermão dele tinha irmão que imitava o sermão todinho. Já sabia o que era que ele ia pregar, o bichinho. Mas crente. E uma vez ficou uma moça, filha de uma irmã endemoniada, foi todo crente da igreja para expulsar, e não expulsou, até que teve um que disse assim, e tu não sai por quê? Aí ele disse assim, eu só saio se o pastor vier. Olha, irmão, o demônio dando testemunho do pastor, olha. Aí todo mundo disse, o pastor? Porque os irmãos achavam o pastor fraco. Pastor? Pois, irmão, eu não estava lá também? Estava lá o grupo de jovens. Quando despacharam dizendo que faltava, disse atrás do pastor, eu digo, pois pronto, pois resolveu o problema. Se for atrás do pastor, nós vamos buscar o pastor já. Peguei um carro do irmão, fui atrás do pastor. Pô, não vou atrás de macumbeiro, por que não vou atrás de um pastor? Pastor, tem um problema lá. É porque tem uma moça lá endemoniada e os irmãos já, todo mundo da congregação já orou e nos expulsou. E o demônio disse lá que só sai se o senhor for. Ele disse, eu vou. Ele entrou, irmão, no carro, não disse uma palavra comigo, só orando em espírito. Quando eu parei e eu entrei do lado do pastor, que era para eu ver o negócio. Eu queria ver o movimento. Quando chegou lá, a moça estava sentada, conversando, o demônio já tinha ido. E eu fiquei curioso. Eu disse, irmão, e aí quem foi o Felizardo mesmo? Porque estava todo mundo aqui, ninguém. Eu disse, não. Na hora que tu parou o carro aí, o demônio falou na boca dela e disse, e ele veio mesmo? Não, porra, eu não vou ficar aqui não. Olha, irmão, o pastor nem orar não orou. Ah, meu irmão, os irmãos andavam com esse pastor quase assim. A igreja voltou àquela credibilidade. A mulher olhou e disse assim, o senhor acha que eu vou voltar daqui se o senhor não for comigo? Não, senhor. Eliseu foi, diga comigo assim, Eliseu foi e ressuscitou o menino. Vou te contar a história, não, da ressurreição, não, para não demorar. Só que agora eu quero que você se firme nessa palavra, 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. É aqui que eu quero que você entenda. Passou o tempo,
Aquela família ficou mais unida com Eliseu. Agora, chegou o dia que Eliseu chegou na casa da mulher e disse assim, ó, tu precisa ir embora. E não demore não. Vá embora, tu e a tua casa. E tu peregrina, tu vai sofrer aí nessas andanças, vai deixar tudo. Tu já imaginou, irmão, você sair da tua casa, do teu conforto, uma mulher de posse, para ir para um lugar que ela nem sabia para onde ir? Te vira, tu só não pode ficar aqui. E é 7 anos, repete comigo. E é 7 anos. Meu pai amado. Porque quando diz, fulano foi embora de Teresina, passou um concurso para o Rio, foi para Portugal. Eita, que bem, essa família vai despedir de todo mundo. Olha, gente, a gente tem que ir embora, despedir da congregação, porque meu marido passou no concurso, porque fulano de tal vai abrir uma empresa, ou foi promovido. Agora, para onde? Para a ponte. Peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome a essa terra e vai ser por 7 anos. É como se dissesse assim. Imaginou se Deus avisasse antes para os venezuelanos? Sai daqui porque vai vir terremoto. Sai daqui. Pois é, Deus usando o profeta Eliseu. Aí a mulher pegou aquela palavra. Ela não retrucou, ela não pediu explicação, ela só fez pegar a sacola dela, pegar a bolsa dela, chamou o marido, chamou o filho e pé na estrada. Foi embora. Diga comigo assim, ela se firmou naquela palavra. Eu sei que Deus tem uma história para realizar através desta renúncia. Oh, glória! Ela ficou 7 anos. Versículo 3. Com 7 anos, porque eu acredito que ela não errou nem um dia na contagem, sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou. Diga, a mulher voltou. Agora, quando ela foi procurar a terra, que ela voltou, estava na terra dos filisteus, ela saiu, repete essa última parte, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Deu para entender? Diga, a mulher perdeu a casa e perdeu as terras. Mas ela não obedeceu a palavra? Tem hora que a gente pensa, irmão, que o fato de obedecer à ordem de Deus é porque vai prosperar. Tem tempo que Deus te envia para lugar e tu não entende o processo que tu vai passar, mas você precisa se firmar na palavra. Nós estamos tão cheios de mensagem de autoestima que o povo pensa que é só prosperidade, que é só crescimento, e Deus diz, portanto, eis que eu a trairei e levarei para o deserto e falarei ao coração. Tem coisa que Deus, para tratar com teu casamento, para tratar com teus filhos, Ele tira você do conforto, Ele tira você do comodismo, Ele tira. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, a única casa que tinha algo encanado era a casa de Abraão. Abraão deixou tudo e perguntava, para onde tu vai, Abraão? Eu vou para uma terra que o Senhor ainda vai me mostrar. Oh, glória! Ele abraçou pela fé, ser firmado na palavra, não ouvir a palavra de, opa, essa palavra é para mim. Tem hora que Deus fala com você confrontando, tem hora que Deus fala repreendendo, tem hora que Deus fala exortando, mas a gente está selecionando. Se a exortação, lembro de uma irmã da igreja, que toda vez que o pastor pregava a doutrina, dizia, eita, a irmã Rita perdeu, ó, era para ela aquela palavra. A palavra hoje, irmão, ou exortando, ou edificando, ou consolando, você pode, é só para quem veio, é só para quem está aqui. A palavra é para você. Se não é para você, é para mim. Mas ela não vai voltar vazia. Ela tem um endereço. Bendito é o Todo-Poderoso. Quando ela voltou, ela foi clamar quem? O rei. Diga, mas que rei? Se ela não conhecia o rei. Ô, irmão, aí ela lembrou daquela palavra. O profeta Eliseu um dia ofereceu gratuitamente, ei, bora lá na casa do rei, eu vou te apresentar ele. E ela disse, não, eu estou bem, não é? Agora ela lembrou e disse, eu podia ter conhecido o rei, porque agora com a cara lisa, como é que eu vou chegar lá? Se o rei nem sabe quem eu sou. Só que ela acreditou na palavra do homem de Deus. Diga para teu irmão, se você estiver firmada na palavra, no
tempo certo Deus vai fazer cumpri-la. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei, a Bíblia não diz que ela murmurou, mas eu acredito que dava até assim um caminho para murmurar. Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu saí da minha casa, saí da minha terra, agora está invadida, agora a minha casa está ocupada, é cheio de menino barrigudo, houve uma invasão na minha propriedade. Por que eu fiz isto? Por que eu fiz isto? Agora só o rei para restituir, só uma ordem judicial. Aí eu vou atrás do prefeito agora, vou atrás do governador, eu vou atrás do rei. Só o rei dá o decreto. Meu Deus, aí a pobre vai para a fila atrás do rei. Se o rei não conhecia ela, se tem uma demanda de pessoas que diziam: ei, tu chegou aqui hoje, eu estou aqui já com anos esperando, o rei não me atende. E a mulher: eu quero falar com o rei, eu quero falar com o rei. Se fosse hoje, estava atrás de vereador, de presidente de bairro, estava atrás de chegado do prefeito, atrás de A, atrás de B, correndo. E a mulher: eu quero minha casa, eu quero minha terra. E não era qualquer uma não, diga, era a sunamita. Olha para quem está do teu lado e diz: sunamita precisa obedecer a palavra. Diga, tem vale para a sunamita também. A sunamita tinha posses, mas agora a sunamita não tinha nada mais. Não tinha casa e nem tinha terra. Só que a sunamita tinha uma coisa importante, que é o que eu trago aqui essa noite. A sunamita só saiu de casa porque ela acreditou na palavra do homem de Deus. Ela não estava firmada em outra coisa, ela estava firmada na palavra. O homem de Deus não ia me mandar sair daqui se não tivesse um propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito. Oh, glória! Sabe o que aconteceu naquele tempo? Exatamente naquele dia que a sunamita está na fila, querendo falar com o rei, lá no final da fila, gritando, e ninguém sabia quem era a sunamita. Ela não tinha necessidade de nada. Eita! Diga para quem está do teu lado: cuidado, porque quem não tem necessidade de nada, um dia pode necessitar. Tem gente que pensa, irmão, que o emprego que ele tem, o salário que ele tem, as posses que ele tem, dá o direito de você menosprezar quem está embaixo. Um dia a fila pode girar ao contrário. Um dia a escada vira o avesso. Cuidado, a sunamita não era qualquer uma pessoa. A sunamita tinha posses. A sunamita tinha dinheiro. A sunamita tinha empregada. A sunamita diz: esta vai, esta vem, e ela vem. Mas agora a sunamita está dormindo debaixo da ponte. A sunamita não tem um palmo de terra mais. Está invadida. Quem é o doido de entrar na invasão? Só que tem uma coisa, graças a Deus por isto, a sunamita não dava um passo fora da palavra. Aleluia. Ei, mulher, o que tu fez da tua cabeça mesmo? Tu foi embora, tu não deixou ninguém cuidando da tua terra. Invadiram aí, houve uma invasão. Tem um monte de gente aí, tomaram conta da tua terra. Está aí, invadida. O sem terra, como é que chama? O MST. Tomou conta. E aí? Como é que tu vai? Tu é doida, é? Tem gente que diz assim, irmão, aqui eu sei que não tem. Mas tem gente que diz assim: rapaz, tu deu essa oferta todinha para a igreja. Tu dá teu dízimo, dá? Tu dá teu dízimo para a igreja. E se incomoda. Tem gente que se incomoda. Diga: eu estou firmada na palavra. A minha base é a palavra. Oh, glória, eu sinto a palavra no meu coração e eu escondi no meu coração para não pecar contra o Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquele dia, diga comigo assim, naquele dia, justo naquele dia, o rei estava passando uma depressão velha,
O rei estava meio ansioso, preocupado, olhou de um lado, olhou do outro. Disse, rapaz, com quem é que eu me desabafo? Eu estou precisando de ouvir um negócio assim de Deus. Se eu chamar o profeta aqui, ele vai dizer a do fim, como dizia a minha mãe. E eu não posso chamar o profeta aqui não, que o profeta... Ah, lembrei! Geazi, diga Geazi, é conhecido. Geazi andava com o profeta. Vou mandar chamar ele aqui. Eu vou mandar chamar ele aqui. Irmão, tem dia que você tem aquele irmão que às vezes, como a gente usa uma linguagem bem popular, que a gente não dá nada por ele. Eu não sei se eu já disse a vocês aqui que uma vez eu inventei de desviar quando eu era jovem. Porque quando aceitei Jesus, eu entrei com tanta força, fui logo batizado com o Espírito Santo, inventei de pregar e pronto. Aí quando eu estava liderando jovens, fazendo faculdade, eu digo, rapaz, eu acho que eu entrei nesse negócio assim com força demais. É bom eu dar assim um tempo. Porque eu não vejo jovem no meu tempo nenhum. Eu vou para a igreja, só aqueles velhos lá, só eu no meio deles, de auxiliar. Não vejo nenhum jovem com esse entusiasmo que eu tenho. O que é que eu quero com isso? Depois eu posso ser pregador. Agora não, agora é meu tempo de jovem. Então eu vou dar um tempo. Aí eu fui, estudava em Picos, fui decidido a desviar. Hoje eu dizia, só que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei, nunca tive intrigado. E eu fiquei procurando o que era que eu fazia para desviar. Como é que eu faço para desviar? Beber eu não vou beber, não. O que é que eu faço? E naquele tempo era muito rígido. Por exemplo, se eu fosse para um jogo de futebol, precisava dizer não, que a minha disciplina estava certa de noite. Não é? As irmãs, quando queria desviar, era só pintar, botar um batom, um brinco, um negócio, pronto. O pastor já anunciava. E os irmãos, é a disciplina sem paz. Está sorrindo que não é com você, mas a disciplina sem paz. Sabe como é a disciplina sem paz? É que os irmãos não podem dar parte do Senhor. Irmão, eu já vi não sofrer. Pai do Senhor, bom dia. Não era assim, pastor? E aí disse, como é que eu vou fazer? A aula terminou cedo. A gente pegava uma van para voltar, eu estava em Campo Grande na época, e juntava as vans na praça, e eu estou esperando a van. E vinham os alunos todos, vinha naquela van. Saía juntando, tinha hora, e eu cheguei mais cedo, aí tinha um bêbado na praça. E eu bebo, pense num bebo chato. Todo mundo tinha raiva dele, porque ele ficava praticamente naquela praça. Quando eu digo, opa, achei um pé de desviar. Eu sento a mão na orelha desse bêbado, na hora que ele aproveitar que nós se rola bem aqui, aí vai sair amanhã. Não precisa dizer. O jovem que vou na van vai dizer, o Serafim brigou na praça. Pronto, a minha disciplina já está certa e eu aproveito para desviar com essa disciplina. E aí fiquei, vem, com a mão quase fechada assim, mas se ele vier. Ele vem, lá vem o bebo, eu me levantei e fiquei assim, coçando a mão, aquele jeito, a vontade de desviar, irmão Valdeci. E aí o bebo veio, quando o bebo veio, eu dei um limite no meu pensamento. Ele pisar bem ali, eu arrocho. Aí eu segurei aqui, esperei ele dar o passo. Irmão, quando ele chegou lá no limite que eu pensei no pensamento, ele fazia bem assim, ó. E ficava rindo de mim. Eu digo, rapaz, que tribulação. Ali era o limite, ele fazia assim, ó. Aí eu disse, rapaz, eu vou embroar esse bebê, é bem mesmo. Tem esse negócio de eu esperar ele não, vai que eu não me desvio. E eu vou aproveitar. Quando eu caminhei no rumo dele, ele deu um passo assim para trás e disse, e tu está pensando de desviar por quê? Você não vai desviar coisa nenhuma. Irmão, e agora, quem era que estava com medo do bebê era eu. Pense numa lição de moral. Deus usando a boca desse bêbado. E o bêbado veio para cima de mim com aquele bafo. Irmão, e eu perdi as forças, sentei no banco, ele veio para cima de mim, botou a mão na minha cabeça, ó, como se fosse um pastor, com a mão na cabeça, dizia, eu sou contigo. Eu digo, meu Deus, se eu escapar do bafo desse bêbado. E tu vai desviar por quê? Você não vai desviar, não, você é um pregador do evangelho. E me balançava todinho e cuspia. Eu digo, oh, meu Deus. Aí ali eu fiz um voto com o Senhor, se eu escapar dessa, eu não me desvio nunca mais. E eu estou fazendo propósito com essa palavra, irmão Valdeci. Ô glória, toda vez que a tribulação vem, eu lembro do bêbado.
Você está pensando que é fácil? Então, irmãos, nesse dia, o rei mandou chamar Geazi. Geazi ficou todo importante, chegando lá, o rei disse assim: eu te mandei chamar para que tu conte, olha a aflição do rei, para que tu conte os milagres que Eliseu fez. Disse, os milagres? Porque eu quero uma palavra para alegrar meu coração, para alegrar minha alma. Conto todos os milagres. Ele disse, não, calma, senhor, precisa tudo não. Eu só vou te contar um. Diga comigo assim, um. É só um canhão. Só vou te contar um milagre. Mas tinha muitos milagres, irmão Valdeci. Ele disse, eu vou te contar o dia que Eliseu ressuscitou o menino. Diga assim, mas justo este? Não tinha. É só isso que eu vou te contar. E aconteceu, foi comigo. Aí ele começou a contar a história desde que a mulher chegou lá e tal, e que ele foi lá com bordão, e o rei já está descendo lágrima dos olhos. Isso aqui é por minha conta, não está na Bíblia não. O rei já está descendo lágrima dos olhos, ele contando, e aquela alegria toda, e o rei ficou alegre, disse, Deus é verdadeiro mesmo, Geazi. Deus é verdadeiro mesmo, Geazi. Ele alegrou o coração do rei, a depressão do homem foi embora. Quando o rei está alegre, aí a mulher gritou lá no final da fila, ó, eu quero falar com o rei. Aí o rei disse, tem um grito aí. Alguém está gritando aí. Aí sai Geazi e sai o rei para ver o que é o grito. Quando vê o grito, ele disse, parece que é uma mulher. Aí o Geazi disse, ei, rei, essa mulher ali é a mulher que eu estou contando a história para o senhor. É ela ali é a sunamita. Olha lá o menino do lado dela. É ela. Coloca 2 Reis, capítulo 8, versículo de número 6. Bendito é o nome do Senhor. Ao texto bíblico diz assim, e o rei perguntou à mulher, deixa eu ilustrar para ficar mais bonito. Eu fico imaginando que quando o rei ouviu o grito, e Geazi disse que aquela mulher, o rei, isso aqui é por conta minha, o rei chamou o segurança e disse, chame aquela mulher que eu quero falar com ela. Agora imagine, aquela marra de homem passando na fila de um por um, o povo zombando daquela mulher que era uma doida que chegou já gritando, que ninguém sabe quem é ela na feira do Ai. Eu estou aqui há um ano esperando, e o rei não me atende. Vai atender, essa vai gritar muito, coitada. E o segurança vai lá no final da fila, justo aquela mulher, ele pega no braço da mulher e vem com ela. E agora só para invocar, eu acredito que ele vai dizendo assim, eu que acredito. Ei, vocês estão despedidos, viu? O rei só vai atender ela hoje. O rei só vai atender ela hoje, oh glória. Porque ela estava firmada na palavra do homem de Deus. Quando ela chegou, o rei perguntou, tu é a sunamita? Diga para teu irmão, o rei já sabia da história dela. O rei aqui simboliza o próprio Deus. Geazi simboliza o Espírito Santo, aquele que leva as nossas causas para Deus. Aleluia. Mas tem outro detalhe aqui. O rei perguntou e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial. Eu acho linda a tradução que diz, o rei lhe deu um eunuco, dizendo... O rei lhe deu, mas essa expressão já dá para a gente garantir uma segurança que diz assim, o rei lhe deu. Não está dizendo que o rei enviou, o rei mandou, o rei lhe deu, o glória, outorgou direito a ela. Esse rapaz aqui é teu, esse rapaz aqui vai cuidar da tua causa. Esse rapaz aqui, ele vai resolver o teu problema. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A expressão doar aqui, deu aqui, é direito, é teu, ô glória. Uma coisa é alguém apresentar, outra coisa é alguém doar. O rei deu o eunuco dizendo, olha o que é que ele disse, faze-lhe restituir tudo, repete comigo, faze-lhe restituir tudo que era seu, ô glória. Diga para teu irmão, o seu é direito
teu. Você não vai perder filho, você não vai perder marido, você não vai perder terra, você não vai perder casa, porque você está firmado, está firmada na palavra do homem de Deus. Oh glória! Quem é a sunamita? A sunamita é a disjuntora de profeta, a sunamita é contribuinte na obra, a sunamita é mulher de fibra, a sunamita não é mulher de história daqui e dali, a sunamita só crê na palavra, só se respalda na palavra, só anda na palavra, só vive na palavra, e que tem a palavra como regra e base de fé, vence obstáculo, vence vendavais, o vento sopra, as águas sobem, os rios descem, mas a casa não é demolida, porque está firmada na rocha. Oh glória, faz ele restituir tudo o que era seu. Vamos lá, para a gente terminar. E as rendas das terras, desde o dia em que a deixou até agora. Eu preciso finalizar. Diga comigo assim: Deus vai restituir tudo. Quando o eunuco vai saindo, o pastor Alex sai, ele diz: epa, tem mais uma coisa. As rendas das terras. Quantos anos faz que a senhora saiu daqui? Diga comigo: 7. Quem chupou um caju na roça dela vai pagar. Quem chupou a melancia vai pagar. Quem pegou água no barreiro, no açude dela, vai pagar. Oh glória, diga: Deus não vai deixar que você perca nada, porque você está firmada na palavra. Bendito o nome do Senhor. Hoje o Espírito de Deus toma a minha boca para te dizer que haverá restituição. Arabancho nemande comeneplasia. A restituição que foi levado pela locusta, que foi comida pelo pulgão, tem restituição esta noite. Oh glória, tem restituição para quem está esperando na palavra. Pastor, eu não sei por que eu estou passando isso, eu não sei por que eu estou passando aquilo. Ei, pode encher o pulmão de ar, pode abrir a boca para dar glória, porque é só um tempo, mas a restituição está vindo, e a restituição é completa, é de tudo. Restituir é devolver, é ter de volta. Ele diz: faz e restituir. Olha para mim, quem falou foi o rei. A palavra não pode ser revogada. Ele disse: eu quero que restitua tudo, tudo que era dela, e as rendas das terras. Meu Deus, tem até acréscimo, tem até juro. Oh glória, a mulher não trabalhou, irmão Valdeci, a mulher não plantou durante 7 anos, mas tem a renda toda, tem feijão, tem abóbora, tem melancia, ela tem a colheita que ela não plantou, porque ela se firmou na palavra do homem de Deus. Quantos estão acreditando, recebendo esta palavra? Levanta a mão e diga: eu creio nesta palavra. Agora fica de pé por causa do horário.